amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Nós queremos fazer agora uma oração, convidamos a todos a orarem junto conosco. Pai querido, nós te apresentamos esse culto online, te apresentamos essa transmissão e pedimos que o Senhor abençoe nesse momento, ó Deus, todos que vão estar na escuta, todos que vão estar assistindo. Nós te pedimos agora que o Senhor abençoe famílias, abençoe casais, pessoas que estarão justamente conosco a partir desse momento. Nós oramos e nós desde já te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, ele diz: sede firmes, meus irmãos, sede firmes. É interessante que a gente lembre de várias personalidades, pessoas que em algum dado momento da história, na vida deles ou na vida delas, tiveram que tomar esse posicionamento de firmeza. É interessante que quando nós vemos e ouvimos sobre a questão firmeza, logo nós pensamos na fé. E nós sabemos que a fé é algo interessante na vida do povo de Deus. Primeiro que a fé é baseada na palavra. Não há condições de nós termos fé em ação se nós não tivermos a base da fé, que é a palavra. Então o apóstolo Paulo, quando ele fala naquele momento, ele diz: meus irmãos, sede firmes. Ele tem convicção do que ele está falando. Ele tem certeza do que ele está falando. Porque no seu coração está a palavra de Deus. Não há possibilidade de nós termos a nossa fé em ação se nós não tivermos fundamento na palavra de Deus. A palavra do Senhor é o que nos dá embasamento para que possamos viver e pronunciar sobre fé. Nessa questão, eu lembro de Caleb. Quando em Josué, no capítulo 14, vieram os filhos de Judá até Gilgal para ter uma reunião com Josué, e Caleb lá estava. E certo é que Caleb, ele lembra de algo que ocorreu há 45 anos atrás, quando ele tinha 40 anos, quando o Senhor Deus prometeu a Moisés que dividiria a terra, e naquele período Moisés falou para Josué: a terra em que você colocar os seus pés, ela será sua. E Caleb guardou no seu coração aquela palavra. E lá em Josué capítulo 14, 45 anos depois, naquela reunião, Josué, ele relata algo muito importante. E ele relembra a Josué dizendo: você lembra quando Moisés, homem de Deus, falou conosco? É interessante, queridos, que a fé nos faz nós termos, além de lembranças, de recordações, há algo interessante que leva a gente a confiar. E é tanto que, se nós formos olhar lá em Números, quando Josué e Caleb voltam com os outros 10, com o relatório do que eles foram fazer, espiar a terra, aonde seria a terra de Canaã, onde seria a terra onde Israel estaria. Quando eles voltam para este relatório, e o relatório deles dois, daquilo que eles viram a mesma coisa que os outros 10 viram, porém os outros 10, eles não tinham no coração a convicção daquilo que Deus havia falado no coração deles. Josué e Caleb, eles guardam no coração a palavra de Deus. O que foi que Deus falou lá atrás, através de Moisés. E lá em Números, diz a palavra que o pessoal até pensou logo em pegar pedras e apedrejá-los. Foi quando, de repente, o Senhor vem e baixa sua nuvem de glória, e naquele momento Deus intervém para conter o povo, porque senão o povo ia apedrejá-los. Agora, imagine, por quê? Por causa de uma verdade fundamentada na palavra de Deus. Quero lhes dizer nessa manhã que em tempos difíceis, como esse que nós estamos passando, nós precisamos ter a palavra de Deus no nosso coração. Nós não podemos
deixar o nosso coração ficar abalado. Nós não podemos ficar num momento como esse, em crise, simplesmente porque nós ouvimos alguém falar algo, alguém falou isso, alguém falou aquilo. São tantas fake news, são tantas mentiras espalhadas, e no meio de tudo isso vem a verdade de Deus diante de nós. Mas fique pensando uma coisa, pense comigo. A multidão, o povo que aguardava o relatório, eles preferiram acreditar nos 10 que trouxeram um relatório pessimista. Já pensou nisso? Imagine Josué e Caleb. Estava trazendo um relatório real. A realidade muitas vezes dói. A verdade dói. Mas infelizmente muitas pessoas, a massa, muitos, eles preferem massagear o seu ego e o seu coração com mentiras. Nós precisamos de nos alimentar da verdade. Muitas vezes, queridos, a verdade dói dentro de nós. Nós não gostaríamos que alguém estivesse transmitindo para a gente a verdade, porque ela dói. Então só falta muitas vezes a gente desenhar, escrever e dizer: não me fale a verdade, eu prefiro ouvir você falar para mim uma mentira, porque a mentira vai alentar o meu coração. Isso seria uma tragédia na vida de cada um de nós. Naquele momento, Caleb estava relatando para o povo a real situação. O que é que ele fala? Realmente havia gigantes, havia espinhos, nações a serem vencidas. Mas, no meio de tudo isso, era uma terra produtiva, um cacho de uva, só um homem não dava conta de carregá-lo. Então ele começa a mostrar, e ele conclui dizendo: a terra realmente é como o nosso Deus falou, é uma terra que mana leite e mel. O que falta na vida das pessoas é a luta e a batalha. Nós estamos agora transmitindo uma live. Era para nós termos pelo menos 50% da igreja. Era para ter muita gente agora junto com a gente. Amanhã, essa semana, as coisas começam a voltar ao normal. Nós vamos voltar à nossa normalidade. Mas vamos melhorar alguma coisa? Em que nós vamos melhorar em tudo isso? Nós observamos que as coisas estão caminhando para aquilo que o Senhor Deus tem nos mostrado. O livro de Apocalipse, que é um livro que muitos cristãos não leem, e eles usam a justificativa de que não entendem. É porque não entendem mesmo? Ou é porque é um pouco assustador das verdades finais de tudo? Nós precisamos encarar a realidade, meus irmãos. A igreja de Jesus precisa estar preparada. A igreja do Senhor Jesus precisa estar firme. Não importa o tempo que passar, mas vamos guardar no nosso coração a verdade de Deus. E agora o que acontece? Imagine, no capítulo 14 de Josué, quando naquela reunião do pessoal que veio de Judá, os filhos de Judá vieram, e lá em Gilgal reuniram-se com Josué, Caleb lá estava, e aí Caleb relata o seguinte: eu ouvi essa conversa há 45 anos atrás, agora é a minha realidade, estou com 85 anos, mas estou tão forte como naquele tempo, eu estou pronto para a batalha, estou pronto para tomar posse daquilo que é meu. Tipo, não importa os gigantes, não importa o pessoal que lá está, a terra é minha. Ele poderia muito bem agora dizer: ô Josué, você deu tantas terras boas para as pessoas, e agora quando chega a minha vez, vai sobrar agora esse monte de Kiriat Arba. Arba eram dos homens, filhos dos Anaquins, eram gigantes. E naquele momento, e ainda mais, era para subir o monte. Você imagine ele conquistar a terra com tantas dificuldades. Mas Caleb, ele não coloca isso em pauta. É minha. Sabe por quê? Porque quem tem fé tem uma convicção. Primeiro, a palavra de Deus está no meu coração e Deus vai comigo. E aonde eu colocar a planta dos meus pés, foi Deus que me deu. Vocês lembram o que aconteceu com Ló e Abraão? Quando as coisas começam a haver um desconcerto entre Ló e Abraão, e aquele negócio todo, de quem vem a proposta de cada um ir para o seu lado, administrar seus negócios,
administrar sua pecuária, administrar a sua agricultura. Foi de Abraão. E o que foi que ele disse? Se escolheres para a esquerda ou para a direita, e se escolheres a direita ou para a esquerda. Deus está comigo em qualquer lugar. Deus está com você, meu irmão, minha irmã, seja lá em cima no monte, seja lá embaixo, seja no vale, seja onde for, Deus está com você. E não importa, não adianta oásis se Deus não estiver com a gente. Não importa alegrias se o Senhor não estiver comigo e com você. Não adianta dizer que um casamento é feliz se Deus não estiver nesse casamento. Não adianta dizer que uma família é feliz se Deus não estiver nessa família. Nós precisamos de ter feito escolhas, permanecer nessas escolhas, se nós tivermos a nossa fé embasada na palavra de Deus e o nosso coração firmado no Senhor. Não importa quanto tempo vai passar, o Senhor está comigo. Quem vai controlar o tempo? É aquele que sempre controla o tempo. É o Senhor nosso Deus. O que é já foi, o que foi já é, e o que será já foi. Para Deus, tudo já é. Deus não tem passado nem futuro, tudo é. O presente está com Deus. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Ele cuida da minha vida e da sua. Ainda mais quando se trata da igreja. Em tudo isso está acontecendo no mundo, Deus está a par de todas as coisas. Ele sabe tudo. Muitas vezes nós questionamos o que as pessoas falam, o que elas dizem, os governantes. Eles têm as mesmas dificuldades igual nós. As dificuldades que eu tive de estar aqui agora, de frente o celular transmitindo essa live. Eu não pensava nisso. Ver uma igreja nas suas casas, o templo fechado, também eu não pensava nisso. Então, muitas vezes, as nossas palavras, elas são desencontradas dentro da fé, convicção na palavra, mas nós não temos certeza do que vai acontecer amanhã. Então, nós temos, nessa hora, orar pelo nosso presidente, nós temos que orar pelos seus ministros, nós temos que orar pelos governadores dos estados, nós temos que orar pelos prefeitos, e nós precisamos aquietar o nosso coração, assim como o apóstolo Paulo, quando olha para a igreja, era uma igreja perseguida, ele está no foco da confusão, as autoridades perseguindo a igreja, e o apóstolo Paulo diz: meus irmãos, sede firmes e constantes, sede firmes. Aí lembrando lá de Caleb guarda no coração: não importa quantos anos e quantas décadas passarem, o meu dia vai chegar, porque o meu Deus é eterno. O meu Deus é eterno. Foi Ele que usou a boca do meu pastor Moisés para falar. Aquela palavra está viva no meu coração. E quando chega naquele dia, não foi Josué que ficou preocupado com Caleb, e nem foi Caleb que forçou uma reunião. Aconteceu. E quando acontece, Caleb usa naquele momento a palavra e ele faz lembrar a Josué. Mas também Josué não havia esquecido. Josué também era um homem de Deus. Foram os dois, de todos que saíram do Egito, foram os dois que entraram, que ultrapassaram, que passaram o Rio Jordão para ir à terra prometida. Foi eles dois. E eles agora têm história para contar. Eles podem agora abençoar a geração nova. Eles podem dizer para eles: guardamos a palavra no nosso coração. Não adianta vocês terem fé, não adianta vocês olharem para as coisas e quererem basear no que vocês acham. Tem que ter palavra no coração, a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus, meus queridos, habita no nosso coração e no coração dos nossos filhos, no coração da nossa família, nós vamos até aonde Deus quer que nós devamos ir. Se a palavra de Deus estiver no seu coração, no coração do seu cônjuge, no coração dos seus filhos, a tua família será uma bênção nessa terra. Eu não esqueço o Salmo 112. A geração dos justos, ela é poderosa na terra. A geração dos justos tem generosidade no coração. A geração dos justos, ainda que esteja em trevas, mas naquele lugar das trevas, lá está a luz. Porque onde Deus está, ali fica claro. Então, meus amados, servir a Deus deve ser o nosso propósito. Vamos agora falando no coletivo,
vamos aquietar o nosso coração, ter tranquilidade, esperar em Deus. Deus está a par de tudo isso que está acontecendo. As nossas palavras são mínimas e às vezes nós não temos nem vocabulário para poder expressar alguma coisa. O que nós temos, sabe o que é? Esse livro. E esse livro ele é interessante, falando para vocês do texto que eu falei sobre números, isso está em Números 14, 10. E eu queria ler com vocês, quem tiver suas Bíblias em casa aí, puxe rapidinho, já que não pode puxar do celular, que o seu celular está aí na live. Números 14, 10. Números 14, 10 diz da seguinte forma: apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Na hora certa, Deus vai trazer livramentos. Se o Senhor não intervisse naquele momento, se ele não tomasse pé da situação, naquele momento Moisés e Arão já estavam no pó. Josué e Caleb já haviam rasgado suas vestes. E agora sobrou um povo que estava em desobediência, não estava entendendo qual o propósito de Deus e iam apedrejá-los. Deus, naquele momento, ele entra em ação. Imagine o desespero de Moisés. Imagine o desespero de Arão. Imagine agora o desespero de Josué e Caleb, com um relatório verdadeiro. Era o que Deus tinha para passar ao povo. Essa é a verdade. E agora nós poderemos tirar uma conclusão, estou já finalizando. Como é a nossa vida hoje? Quando a gente ouve alguém falar uma verdade que dói, não era isso que eu queria ouvir, não. Verdade dói. Aí nós pegamos alguém que falou uma verdade, nós criticamos aquela pessoa. Por quê? O que nós estamos dizendo? Fala mentira para mim. Se você mentir para mim, vai ser melhor. Se você mentir para mim, vai ser melhor. Essas verdades doem. Eu não queria ouvir a verdade, não. Era o povão. O povão não queria ouvir a verdade. Sabe por quê, irmãos? O pecado destruiu o que é de bom na vida do homem. O pecado cortou o relacionamento entre os homens e Deus. Uma vez os homens com seu relacionamento cortado com Deus, eles perdem a visão daquilo que deveriam ver. E agora eles veem algo que não é real. É uma irrealidade. E a realidade naquele momento era o seguinte: o que Deus falou para nós é esse local mesmo, é isso aí. Só constatamos. E constatar não é falta de fé. E constatar é ver o caminho por onde eu vou passar. E constatar é ver o equipamento que o pessoal tem, como que é o exército deles, aonde nós vamos nos instalar. Isso é até uma atitude de prudência. E Moisés fez muito bem em enviá-los, esses 12, um representante de cada tribo, para ver. Mas infelizmente 10 vieram com uma visão pessimista, cabisbaixo, e a visão deles era o seguinte: é melhor voltar para o Egito. Preparemos um líder e voltemos ao Egito. É isso que muitos fazem. Vamos preparar, colocar nossa viola no saco e vamos viver a nossa vida velha. Longe de Deus, longe de Jesus, porque para eles é melhor. Mas a igreja de Cristo, ela tem que estar firme. A nossa visão é em Deus. A nossa visão é na palavra do Senhor. Então, nesse momento agora, tranquilize-se. Aproveite esse momento que você tem junto com a sua família. Poder sorrir, poder lembrar da verdade de Deus, que é a sua palavra. Passar isso aos filhos, olhar olho no olho e poder fazer uma oração. Poder dizer do que os seus filhos são. De repente tem muito tempo que você não diz da importância que eles têm. Eles são uma bênção na sua casa, na sua família. Lembra quando eles estavam no colo. Lembra quando você, lá no início, os beijos que você deu na face do seu filho. Às vezes que você passou a mão na cabeça deles, eles cresceram e você nunca mais fez isso. Vamos estar firmes com o Senhor.
sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. E olhemos para a palavra, tanto os homens e mulheres que foram fortalecidos através da fé, com convicção da palavra que habitava no seu coração. Então, fé sem palavra é uma fé vazia. Ninguém pode dizer que tem fé se não conhecer a Bíblia Sagrada. Aqui é a raiz da fé. Fé sem esse livro não funciona. Fé sem esse livro é uma coragem qualquer, é uma vontade, é alguma coisa assim, parecida. Mas fé genuína e fé verdadeira, a base é nesse livro, é a palavra de Deus. Então a palavra do Senhor que vai te fortalecer e você vai aonde Deus quer que você for. Não importa a tua fragilidade física, se tem ou não. Deus é com você e Ele vai te abençoar, está te abençoando e o Senhor guarde você e a sua família em nome de Jesus. Amém? Não desliga agora não. À noite nós teremos nesse mesmo canal, às 19 horas, aí é um culto online. Nós vamos ter os músicos lá na igreja, a irmã Jaqueline com a irmã Lucélia e o Magdiel vão estar louvando o Senhor. Claro que não vão estar juntos. Nesses dias nós não podemos nem pegar na mão, nem dar abraço, nem beijos. Então vai estar uma certa distância de cada um deles. E nós vamos estar trazendo uma palavra à noite para a edificação da sua vida, da sua fé, da sua família. E eu convido a todos, às 19 horas, prepare o seu sofá, prepare o seu local. Não deixe para fazer assistindo, fazendo as coisas, mas pare e vamos estar cultuando a Deus. Tá? Eu não sei se essa semana vai ser liberado, quinta-feira ou final de semana, aonde as igrejas já poderão fazer culto. Não sabemos, mas estamos em plena obediência às nossas autoridades. Assim como fala em Romanos capítulo 13, a gente tem que obedecer a Deus e o Senhor manda que a gente obedeça às autoridades. Por isso, nesse momento, quero orar por você. Tá? Sim, também falando, vai estar pelo Instagram também, tá? Instagram IBN Altamira e pelo Face, que é esse canal aqui, IBN Altamira CBN. Pai querido, em nome de Jesus, nós oramos nesse momento pela Igreja Batista Nacional e oramos por todos os irmãos de outras igrejas e aqueles que estão nos visitando através dessa live. Pedimos que o Senhor abençoe cada família, abençoe cada pessoa e que essa palavra fique depositada no coração de cada um dos teus filhos. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.